Serviço Divino, um podcast dedicado a explorar a profundidade da fé cristã a partir da teologia e da liturgia luterana. A cada episódio, você é convidado a refletir sobre temas bíblicos, confessionais e práticos que moldam a vida cristã, dentro da rica tradição da Igreja Luterana. Este podcast é apresentado pelo pastor Felipe Chuamba Lopes, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se você busca aprender mais sobre a liturgia, teologia, história da Igreja, ou simplesmente deseja crescer na fé, este espaço é para você. Acomode-se e prepare-se para um tempo de aprendizado e edificação. Está começando agora o Serviço Divino. Olá, que bom ter você aqui mais uma vez. Neste episódio da nossa série sobre as confissões luteranas, vamos conversar sobre o que significa a palavra ecumênico, quando falamos dos três credos antigos, o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. Conforme já vimos em outro momento, esses três credos aparecem logo no início do livro de Concórdia. E isso não é por acaso. Eles estão ali porque a fé luterana não é uma invenção do século XVI, mas a continuação da fé cristã verdadeira, da fé católica, confessada pela Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Quando o livro de Concórdia começa com os credos ecumênicos, ele está dizendo algo muito importante. A fé luterana é a fé cristã universal, ou no sentido mais antigo e mais bonito da palavra, a fé católica verdadeira, aquela da Igreja de todos os tempos e lugares. Mas o que exatamente quer dizer essa palavra ecumênico? Esse é um termo central para compreendermos por que esses três credos estão no coração da confissão cristã. A palavra ecumênico vem do grego oikumene, que significa algo como o mundo habitado, ou seja, o mundo todo. Quando dizemos que os três credos são ecumênicos, estamos afirmando que eles foram aceitos pela cristandade espalhada por toda a terra, por toda a Igreja verdadeira de Cristo, em todas as partes do mundo. Eles são reconhecidos por praticamente todas as igrejas cristãs como expressões fiéis da fé bíblica. E esse reconhecimento pode ser visto tanto por fora, na sua ampla aceitação histórica, quanto por dentro, no próprio conteúdo de cada credo. Externamente, percebemos que esses textos foram amplamente aceitos e utilizados por diferentes tradições cristãs ao longo dos séculos. O credo apostólico, por exemplo, foi escrito originalmente em grego, mas logo foi traduzido para o latim e incorporado à liturgia da Igreja do Ocidente. Por isso, ele é especialmente usado nas igrejas de tradição ocidental, como as igrejas luteranas, reformadas e católicas romanas. O credo niceno, por sua vez, é provavelmente o mais ecumênico de todos, porque foi aceito tanto pela Igreja do Ocidente quanto pela Igreja do Oriente. Ele nasceu no Concílio de Nicéia no ano 325 e foi confirmado no Concílio de Constantinopla em 381. Esse credo teve um papel fundamental, pois foi aprovado por toda a Igreja cristã da época, tanto pelos bispos do Oriente quanto do Ocidente, como uma clara confissão da fé trinitária e cristológica da Igreja. Agora, é verdade que, com o passar dos séculos, surgiram algumas diferenças entre o Oriente e o Ocidente. A mais conhecida delas envolve uma palavrinha latina, filioque, que quer dizer ir do filho. Essa expressão foi adicionada ao credo niceno por algumas igrejas do Ocidente, especialmente após o Concílio de Toledo, na Espanha, no ano 589. O acréscimo afirmava que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. As igrejas orientais, porém, nunca aceitaram essa adição. Elas temiam que essa mudança pudesse causar confusão sobre a relação entre as pessoas da Trindade. Essa questão, conhecida como a controvérsia do filioque, ainda hoje é um ponto de diferença entre a teologia do Oriente e do Ocidente. Mas mesmo assim, o credo niceno continua sendo uma confissão verdadeiramente ecumênica, porque sua origem e seu conteúdo são comuns a toda a igreja cristã primitiva, e porque ele expressa com clareza o centro da fé, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
da mesma essência que o Pai. O credo athanasiano é o mais longo dos três e também o mais técnico. Ele começa com a frase que diz: quem quiser ser salvo. Esse credo é uma confissão ocidental, ou seja, não foi adotado pelas igrejas do Oriente, mas é uma das mais belas e profundas declarações sobre a Trindade e sobre a encarnação de Cristo. Ele surgiu em um contexto teológico marcado por pensadores como Agostinho e Ambrósio, e seu conteúdo resume os debates do século IV e V. Acredita-se que ele tenha sido fixado como texto oficial por volta do ano 780. O credo athanasiano afirma que quem deseja ser salvo deve crer na fé católica, isto é, na fé cristã verdadeira, e declara com precisão que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são três deuses, mas um único Deus. Mas a ecumenicidade desses credos não está apenas no fato de terem sido amplamente aceitos por várias igrejas. Ela também está presente dentro dos próprios textos, naquilo que eles dizem. Tanto o credo apostólico quanto o credo niceno afirmam crer na Igreja Cristã Católica ou na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Aqui a palavra católica não significa romana, mas sim universal. Ela se refere à fé cristã verdadeira, a mesma fé compartilhada pelos apóstolos e transmitida pela Igreja em todos os tempos e lugares. O credo athanasiano começa com essa mesma ideia. Quem quiser ser salvo deve crer na fé católica. Ou seja, quem deseja permanecer na verdade precisa crer na fé cristã universal, a fé que confessa a Trindade e a encarnação de Cristo conforme as Escrituras. Por isso podemos dizer que esses três credos não apenas foram aceitos pela Igreja inteira, mas também falam com a voz da Igreja inteira. E aqui vale uma pergunta interessante. As confissões luteranas do século XVI também podem ser chamadas de ecumênicas? De certo modo, sim. Embora elas não tenham sido adotadas por toda a cristandade, os seus autores escreveram com o mesmo espírito, o desejo de confessar a fé cristã verdadeira diante de toda a Igreja. Um bom exemplo é a Confissão de Augsburgo, apresentada ao imperador em 1530. Ela não foi escrita para fundar uma nova igreja, mas para propor a unidade da fé, mostrando que os luteranos não haviam se afastado da doutrina cristã, mas estavam sendo fiéis ao Evangelho e à tradição da igreja verdadeira. Os demais documentos do Livro de Concórdia seguem essa mesma linha. Eles não se afastam dos credos ecumênicos, mas os assumem como fundamento e os explicam de maneira clara, profunda e pastoral para o contexto da Reforma. É interessante lembrar também que, na linguagem da Igreja, usamos as palavras credo, confissão e símbolo para falar da fé. Esses termos, às vezes, são usados como sinônimos, mas há uma diferença sutil e bonita entre eles. Por respeito à tradição, chamamos de credo apenas os três credos antigos, justamente porque tem esse reconhecimento ecumênico, universal. Já os documentos da Reforma, como a Confissão de Augsburgo, a Apologia, os Catecismos e a Fórmula de Concórdia, chamamos de confissões ou símbolos. E essa palavra símbolo tem um sentido lindo. Ele vem do grego symbolon e significa algo como um sinal de identificação, algo como uma bandeira ou um estandarte. É como uma marca visível que mostra ao mundo quem somos e no que cremos. E quando a igreja levanta o símbolo da fé, está dizendo publicamente: esta é a nossa crença, esta é a verdade que confessamos. Um bom exemplo disso aparece na confissão de Pedro, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16, quando ele diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração simples e poderosa é um verdadeiro símbolo da fé cristã. E o mesmo acontece quando nós hoje confessamos os credos e as confissões. Estamos levantando essa bandeira da verdade dizendo com alegria e confiança: cremos, ensinamos e confessamos a mesma fé de todos os tempos. Que Deus nos conceda sabedoria, clareza e fidelidade para continuarmos confessando com alegria a fé cristã que une o povo de Deus em todas as épocas, a fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fé bíblica, verdadeira
e universal. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Serviço Divino. Que este momento tenha sido edificante para o seu coração e inspirador para a sua caminhada na fé. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com seus amigos, sua família, com sua igreja. Espalhe essa mensagem de paz e esperança. Você também pode nos seguir e deixar seu comentário. A sua participação ajuda muito esse projeto a alcançar mais pessoas. Que o Senhor, em sua graça e amor, conduza os seus passos, fortaleça sua fé e encha sua vida de paz. Deus abençoe você e até o próximo episódio.